Oi. Olá pessoal do podcast Santa Cruz Mil Graus, tudo bem? Hoje estamos trazendo aqui uma figura ilustre, minha amiga, que eu amo de paixão e que muita gente, eu diria 99,9% da nossa audiência conhece, a Nádia Rocha. Seja bem-vinda, Nádia. Bem-vinda, minha amiga. Tantos anos trabalhando na FUBRA, hoje deu uma reviravolta de carreira. Então, por isso que eu quis muito te trazer aqui para falar com a gente e com o nosso público sobre o atendimento, a importância do atendimento no comércio, não só no comércio, mas em outros segmentos também. E hoje os desafios novos que tenho certeza que tu vai ter muito sucesso, porque tu conhece muita gente, tu é uma pessoa super dedicada no trabalho, gente finíssima, quem conhece ela sabe que é verdade, muito mais. Então eu queria que tu te apresentasse aí para o nosso pessoal e falasse um pouco da tua vida, se tu quiser, da tua carreira atual. Como que é, e carreira atual. Que está começando, né? Digamos assim, que eu ainda estou... Desafio um desafio novo, eu estou aprendendo muito e tenho certeza que tenho muito que aprender e o aprendizado é diário, né? Cada dia que tu levanta de manhã, não adianta tu programar o dia, porque nada acontece do que você programa. Todo dia é um desafio diferente, uma nova situação que acontece, uma outra coisa que tu tem que resolver e assim é a vida. Bom, eu comecei a minha vida profissional aos 12 anos, como nós estávamos falando, né? Sim. Eu morava no interior, eu sou natural de Santa Cruz, mas eu me criei no interior, Linha João Alves, né? Então a gente morava na casa dos meus avós e dos meus tios, e lá a gente tinha, né, a rotina que a gente tem no interior, né? Que é ir para a roça, né? Ajudar na cultura do fumo, meu tio era entregador de leite, entregar leite. Então essas coisas assim que de interior hoje eu vou te dizer que eu sinto muita falta assim de como era a vida simples. Como era a nossa vida no interior, né? Eu me lembro hoje que a coisa que eu mais gostava de fazer era quando a gente carneava porco. Então a gente ficava todo mundo em volta lá no galpão, fazendo carne, fazendo essas coisas assim. Então essa coisa de proximidade, de pessoas, isso é uma coisa que hoje eu sinto que faz falta na vida das pessoas, né? Por exemplo, sentar em volta do fogão a lenha lá no interior. Tomar um mate, bater um papo. Que a minha avó, domingos, a gente sentava todo mundo em volta do fogão a lenha, fazia aquela forma de bafo assim, que virava no fogão a lenha. Essas coisas tudo, então, foi assim, uma coisa muito maravilhosa na minha vida, embora que a gente teve dificuldade, mas aquilo ali é uma coisa que fica na gente. Aquela simplicidade de fazer aquela tão bem. coisa assim. A união familiar, né? O que se perdeu muito com o tempo. O que se perdeu. Então eu falei isso agora esses dias ainda, né? Nós estamos vivendo assim num mundo tão individualista, né? Sim. E aí assim, ó, se vocês forem olhar, nunca as pessoas procuraram tanto palestras de autoajuda. Se você vai ver ali qualquer palestrante que faz palestra de né, de motivação, sim. assim, tá cheio. Mas assim, ó, porque as pessoas perderam isso, sabe? Porque né, eu acho que a motivação tem que ser todo dia, de tu acordar, de tu pensar assim, poxa, não tá bom, né, Kátia? Assim, mas vai ficar melhor, eu acredito que vai ficar melhor. Resiliência, fé, foco. Então as pessoas falam muito hoje que a depressão, né, que a depressão é um mal que vai vir mais forte ainda, que as pessoas, se você olhar hoje, tantas pessoas sofrem disso, que eu acho que é em função disso mesmo. E muitos jovens, né? Eu estava vendo uma palestra ontem no podcast do Centro Espírita Frei Luiz, lá do Rio de Janeiro, e o pessoal falando como aumentou os atendimentos relacionados a jovens com depressão, tendência suicida. Isso aí. Os jovens cada vez mais doentes, porque eles perderam a noção de tipo, onde vou? O que eu vou fazer agora? Eles não estão vendo uma luz no fim do túnel. E isso causa doenças psicológicas, psicossomáticas. E aí, o que tu vai fazer? Não é só cuidar do presente, tu tem que cuidar do futuro. E o jovem é o futuro. O jovem é o futuro. E nós estamos agora, né, que se fala tanto,
Setembro Mês Amarelo, né? Que é prevenção ao suicídio. prevenção ao suicídio. Então, o que acontece que eu penso assim, as pessoas hoje se cobram muito, tipo, para ter que fazer uma entrega, ter sucesso. Então, eu penso que, então, não só a pessoa, a sociedade cobra isso muito, da pessoa ter que provar que a pessoa é boa, que a pessoa, né, consegue, e uma série de coisas As assim. As redes sociais, elas fomentam muito esse mundo perfeito, Isso. De sucesso, onde todo mundo é bonito, rico, poderoso, né? É isso aí. Então eu acho que muitas pessoas se perdem nisso, né? Então... E deixa até de ser feliz, né? Mas se envolver nessa loucura que está o mundo até hoje, né? As pessoas não têm mais felicidade, estão tudo infeliz, estão tudo... E os pais, a gente assim. antigamente, eu não sei de vocês, mas acredito que tenha sido muito parecido, e o pessoal de casa também. Antigamente nós tínhamos uma união familiar, era todo mundo comendo junto à mesa. Café da manhã, almoço e jantar. Não era um na sala, outro no quarto, outro no banheiro, outro na rua, todo mundo no Zap, todo mundo no Instagram, né? Claro que tem a parte boa das redes sociais, mas as pessoas, a minha avó dizia assim, ó, meio-dia comida na mesa, café na mesa, jantar na mesa, aqui é a mesa, lugar de comer. Então não se fala de coisa ruim, de problema, é hora sagrada do alimento. Do alimento. E é isso que eu falo, né? Que eu penso que as pessoas estão muito individualistas. As pessoas muitas vezes têm um familiar que está com algum problema, só que a gente não tem tempo para olhar aquilo ali. Eles dão sinais de que alguma coisa não está certa, mas a pessoa tem uma vida tão corrida. Eu própria, eu vou dizer para vocês assim, ó, que hoje a gente não pode se arrepender das coisas que a gente fez. Porque o que acontece? O que ficou lá atrás passou, o que vai vir para frente eu não sei como vai ser, então não adianta eu sofrer. Não adianta eu estou aqui hoje, não adianta eu sofrer pelo que foi lá atrás, e também não adianta eu ter ansiedade para querer saber daqui para frente como vai ser, sabe? Então eu acho que isso aí é muito importante, a gente olhar para isso, a gente ser feliz hoje com aquilo que a gente tem hoje, possibilidade de ter hoje. Verdade. Então, assim, ó, se eu tô aqui, se eu tô bem, se eu tenho... Vamos viver isso, e eu acho que o grande pulo é esse aí, é as pessoas se olharem mais, as pessoas, assim, ó, né, enxergar mais o outro. Então, cada um é por si, levanta de manhã, vai trabalhar, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, não tenho tempo para nada. Eu mesma, eu ia trabalhar, eu não ia quase na escola dos meus filhos. Então, hoje eu penso, eu poderia ter participado mais da vida deles, escolar deles, né? Mas graças a Deus, né, eles estão bem, eu acho que nunca me cobraram nada também, né? Foram bem criados, pelo que a gente conhece um pouco dos teus filhos, as pessoas extremamente bem resolvidas, bem educadas, bem criadas. A minha pergunta é, tu sendo do teu jeito, tendo tido a tua experiência de vida, o grupo que tu gerenciava, porque, bom, tu ter a loja, o ponto comercial, um dos mais frequentados durante tantos anos em Santa Cruz, uma loja que é referência, um grupo de negócios que é referência como a Fubra, quantas pessoas tu gerenciava ali na tua equipe, Nádia? Ali a loja em si era grande, a gente tinha 2 gerentes, né? Eu comecei na Fubra como vendedora, depois eu passei para coordenadora, eu entrei na Fubra em 95, como vendedora de loja, depois eu passei para coordenadora, depois eu passei um período na loja do centro aqui, onde tinha uma loja aqui na Marechal Floriano, onde hoje é a Magazine Luiza, fiquei 1 ano e pouco ali. Aí um dia aconteceu uma coisa bem interessante, até eu acho que eu vou contar, porque é uma coisa de fato que realmente aconteceu. Um dia eu trabalhando na loja do centro aqui, eu sonhei de noite, sonhei que seu Romeu estava me ligando, que queria falar comigo. Aí Seu Romeu era o diretor. Seu Romeu Schneider, né? Querido que vai nos assistir. Seu Romeu Schneider, né? Que é o presidente da Agrocomercial A Fubra, e ele trabalha na Fubra há muitos anos também. E aí eu sonhei que era meu chefe, que ele estava me chamando para conversar com ele. Cheguei de manhã na loja e falei para minha colega, eu disse, mas que coisa mais engraçada, eu tive um sonho tão real, que o seu Romeu estava me chamando, que ele queria conversar comigo. Eu digo, será que vai acontecer alguma coisa? Vocês não acreditam que de tarde tocou o telefone
E era o seu Romeu me chamando para conversar com ele. Sério, de verdade. Fernando, eu sentei na frente dele, na mesa, assim, eu disse, seu Romeu, por que a gente acha que quando o chefe chama a gente vai ser demitido? Talvez seja desgraça. É automático, né? É automático. Daí ele disse, não. Aí, na época, eles me chamaram para trabalhar no compras, no setor de compras, porque tinha uma menina que estava entrando de licença maternidade e eles precisavam de alguém que conhecia o setor de loja, cliente, mercadoria. Então, eu acabei trabalhando 4 anos no setor de compras. Aí depois também, de um dia para o outro, assim, uma segunda-feira, me chamaram, na terça-feira tu vai trabalhar na loja. Então, foi acho que em 2013, não me lembro, mas acabei trabalhando 13 anos de gerente na loja matriz. Era eu na parte de varejo, né? Porque como a loja matriz aqui é muito grande e a loja ela é bem segmentada. Não, e o agrícola, né? Hoje o carro-chefe da FUBRA é o segmento agrícola, que é o de maior volume, né? E aí teve um gerente só agrícola. E precisa ter um técnico, alguém que trabalhe na área de campo, e eu era responsável pela parte de varejo ali, né? Aquela parte de loja, assim, eletrodomésticos, né? Mais doméstica, né? Isso aí. Então, assim, um grupo grande, assim, pessoas, né? Pessoas são totalmente diferentes uma da outra, né? Então, o que acaba assim, tu acaba sendo um pouco a mãe de alguns. Por exemplo, eu não sei se era minha vantagem ou desvantagem também. Eu me envolvo muito nas coisas, né? Então tu tem que saber lidar, porque as pessoas têm diversos tipos de problemas, como todo mundo tem. Tem problema com o filho, tem problema de casa, tem problema disso, tem problema daquilo. E aí tu tem que saber conduzir. Daqui a pouco, tem uma coisinha aqui, tem uma coisinha ali, e a gente acaba se envolvendo muito, né? Mas eu vou dizer para vocês que eu acho muito, muito legal essa parte de pessoas. Então, nesse tempo que eu trabalhei na FUBRA, eu conheci muitas pessoas. Pessoas, por exemplo, assim, que na época eu ajudei a fazer lista de noivas, e agora a cliente continuava minha cliente, mas já com filhos grandes, né? Então isso é uma coisa muito legal, essa coisa de proximidade com as pessoas vir, te chamar, te procurar, de tu ser uma referência. E confiança, com certeza. Ainda hoje, Kátia, fazem já 8, 9 meses que eu saí da FUBRA. Já ainda tem isso? Sim. Nossa. Ainda tem pessoas que me ligam para saber de alguma coisa. Eu sei que tu não tá mais lá, mas me dá só uma dica, só me dá o que tu acha, o que tu não acha. Então essas pessoas acabaram se tornando minhas amigas, muitas pessoas. A nossa amizade A nossa amizade foi em função disso, através de uma outra amiga que disse, Kátia, vai lá na FUBRA, falar com a minha amiga Nádia, que é gerente, assim, tenho certeza que tu vai amar ela. Fui lá, a gente conversou e nos tornamos amigas, muito amigas. Tu sabe que eu te amo, eu gosto muito de ti. Muito legal, sim. E hoje nós somos também muito amigas. Isso aí. E vou te falar uma coisa, Nádia, pelo pouco que eu estou te conhecendo aqui, eu te conheci de vista, assim, a cidade aqui é pequena também, né? Tu vai ter um baita sucesso nessa nova área que tu vai entrar aí, porque ela é vendedora, assim, sabe? Ela tá no... Já tem a confiança das pessoas. Eu sou da área de gestão comercial, então você está vendo em ti um potencial enorme, assim. Você vai fazer sucesso mesmo, porque é um mercado muito concorrido, mas vai fazer sucesso. Então... Pode acreditar que vai. Obrigada, Fernando. Olha só, foi assim uma coisa que surgiu há uns 3 anos atrás. O meu filho, o Maurício, ele é advogado, né? E ele, junto com alguns amigos dele, eles começaram a trabalhar na imobiliária, né? Que hoje é a Maica Oliveira Imóveis, ela é de Santa Maria, né? Sim. No caso, tem 4 imobiliárias em Santa Maria, tem aqui em Santa Cruz, tem Passo Fundo e tem em Itapema também. Opa! Então, assim, e ele é advogado, meu filho. Entrou na área imobiliária
eu via ele muito encantado com essa área também. E olha, eu vou dizer que já fazem 5 anos, há 5 anos atrás, antes de eu me aposentar, eu sempre dizia para os meus filhos assim, e lá em casa também falava, quando eu me aposentar, eu não quero mais trabalhar no comércio. Eu trabalho no comércio desde os 14 anos, porque depois eu comecei a trabalhar no Caçula, foi meu primeiro trabalho no Caçula, meu primeiro trabalho... Eu tinha uma tia que trabalhava lá, como é que o nome dela ainda era Hoffman, Clair Hoffman, não trabalhou contigo? Quem? Clair Hoffman. Sim, a Clair. Ela era casada com o irmão da minha mãe. Caçula. O Caçula. Eu lembro do Caçula por causa dela, da tia Clair. Sim, então, foi o meu primeiro trabalho, eu cheguei lá e daí estava o seu Luiz lá, eu fui lá, conversei com ele, vamos ver, não, ele disse, mais pro final do ano tu pode passar de novo, que a gente vai abrir vaga para o Natal. Fiquei 2 anos e pouco, depois eu fui para a Rede Hermes Macedo, então quer dizer que eu fiquei no comércio muitos anos, né? E depois de um período que, quando meus filhos nasceram, por vontade minha, foi uma opção minha, eu fiquei em casa para cuidar dos meus filhos. Fiquei 8 anos sem trabalhar. Depois eu digo, não, isso não é para mim. Aí que eu comecei a trabalhar na Fubra de novo. E fui construindo, fui indo, e tudo isso me ajudou muito, eu cresci muito, né? E com isso veio, depois com meu filho, falando nessa paixão de trabalhar com imóveis. Quando realmente eu me aposentei em 2021, eu fiz o acerto com a Fubra de ficar ainda até o final de 2022, que foi que realmente eu me aposentei. Aí eu fiquei 7 meses, no caso, descansando, passeando. Sim. E aí agora fazem 2 meses e pouco que eu estou nessa área, então, imobiliária, né? E eu estou achando assim o máximo, eu acho que é muito dinâmico tudo, é muito legal. É como tu falou, cada cliente, e isso não só no ramo imobiliário, né, que é muito diferente tu comprar um terreno, uma casa, um apartamento, uma fazenda, um sítio, do que tu ir lá na Fubra comprar uma cama, comprar uma televisão, comprar itens de valor bem menor, né? Imagina que tu vai comprar um imóvel de 1 milhão ou de 200, 300 mil, bem diferente de comprar uma xícara ou um jogo de panelas. A minha pergunta é, tu tendo essa galera toda que estava sob a tua supervisão lá na Fubra, qual era o teu, digamos assim, a tua característica maior para o pessoal ficar unido, produzir? Porque ser vendedor também é encarar desafios todos os dias. Eu sou vendedora há pouco tempo, 37 anos também, comecei minha carreira aos 12 anos de idade. Né? Naquela época, 12 anos, a gente podia trabalhar e tocava terror no mundo. Hoje, com 12, não pode. Né? Qual era a principal característica, a principal necessidade que tu via para ter essa galera motivada para produzir? Porque vendedor tem que produzir, né? Bater meta, aumentar o seu salário, atender bem os clientes chatos, né? Que muitas vezes a gente... são pessoas que dificultam a tua vida ao máximo, a tua vida como vendedor. Eu sei porque eu, né, passei por cada uma, principalmente na época que eu vendia Sadia. Então, os desafios também são diários. Qual era a principal característica que tu tinha que ter sempre e que tu fazia sempre para manter a tua equipe de vendas motivada, mesmo com problemas que todo mundo tem, porque ninguém é máquina, né? Mesmo com tantos temperamentos diferentes, o que tu fazia para manter essa galera unida? Olha, Kátia, é uma pergunta bem difícil de responder, porque o desafio é grande, né? Então, tu tem que, realmente, como tu falou, tu tem metas para bater, tu tem cobrança, porque o teu chefe... Eu acho que a dificuldade maior, muitas vezes, é eles entenderem, por exemplo... eles te colocar no lugar da gente, vamos supor, o vendedor assim se colocar, se eu fosse, né, a Nádia, como é que eu faria? Porque, por exemplo, muitas vezes assim, a gente tinha que cobrar, a gente tinha que puxar, a gente tinha que, por exemplo, ajudar a fazer, o que eu acho assim, ó. Porque tu também tem uma cobrança de cima, né? Não é uma ONG, é uma instituição que visa o lucro. Que visa o lucro. Então é bem difícil, sim, num grupo grande, é muito difícil.
Então, assim, ó, é o dia a dia mesmo, é o dia a dia, conforme cada situação que vem chegando, tu tem aquilo ali para apresentar, tu tem que vender, tu tem que vender serviço, tu tem que vender garantia, tu tem que vender uma série de coisas, tu tem que apresentar resultado, né? Então, e não é só isso, então, por exemplo, contato com o cliente, né? Fazer pós-venda, tem várias coisas assim que tem que ser feito, que tem que manter, que o grupo faz, que o grupo tem que fazer. Então, o atendimento, eu acho que atendimento assim, o cliente chega na loja, muitas vezes, o cliente ele já sabe mais do que o próprio vendedor, né? Então, isso é outra coisa, buscar conhecimento diário. É fidelizar o cliente. Fidelizar o cliente. Buscar, por exemplo, conhecimento diário. A gente tinha uma prática de apresentar produtos, estudar produtos, né, para saber o que tu tá vendendo para o cliente, porque o cliente chega na tua loja, ele já pesquisou na internet. Sim. Tudo que ele quer, ele já sabe, então tu tem que saber de igual para igual. De igual para igual. Mais do que tem que saber de igual para igual. Mas eu vou te dizer assim que para manter uma equipe grande assim, unida, é bem complicado. Mas eu vendo de fora, eu já fui vendedora, já fui chefe de equipe, líder de equipe, porque chefe, né, é uma coisa muito, eu não gosto muito dessa palavra. E eu acho que o nosso colega confiar na gente, entender que a gente também tem uma cobrança, que eu não estou fazendo aquilo para te sacanear, ou porque eu sou a líder do grupo e tu tem que fazer o que eu estou mandando. Não. É pegar todo mundo junto e realmente fazer acontecer. Porque uma coisa que a gente lida bastante em todos os segmentos que exigem comércio, imóveis principalmente, é tu te destacar. Porque todo mundo tem meta, todo mundo tem objetivos, todo mundo tem concorrência. E tu fidelizar o cliente hoje em dia com tanta oferta, de tanta coisa, é a coisa mais difícil do mundo. E daí que vem as boas relações. Isso aí. Confiança, credibilidade, que é uma coisa que tu tem, que eu tenho, que o Fernando tem, que a gente chama o network, a nossa rede de contatos. Eu mesma, quantas vezes eu te perguntei falando na Fubra, olha, eu quero tal coisa, o que tu me indica? E as vendas que tu fazia, que eu estive junto, eu vi, por telefone as pessoas fazendo pedido, Nádia, eu quero isso. Ah, não temos, vou providenciar. Tu fazendo as vendas por telefone, hoje é internet, tu aperta um botão, tu compra tudo ali. Compra tudo pela internet. Tu sabe que, só uma passagem rápida, um pouquinho, da Fubra, morei muito tempo lá em Santa Catarina. Na ocasião, eu estou chegando em Araranguá, fui visitar a final da área de transporte que eu trabalhava, né? A final da Fubra, né? É tudo que eu queria, porque tinha coisa que só encontrava na Fubra de Santa Cruz, né? Aí, toda vez que eu ia a Araranguá, que era lá ladinho ali, era bem na beira do da eu não me lembro se era Araranguá ou Sombrio, a final de vocês. Araranguá. E eu já ia na Fubra só para dar uma volta ali dentro, para sentir porque ali tu encontrava tudo, né? É Santa Cruz, como se era Santa Cruz. Eu via Santa Cruz, uma coisa que eu sempre fazia ali na Fubra, que eu pegava alguma planta, alguma coisa que eu ia levar para jantar lá, né? Era um lugar sagrado, eu vinha passar nisso, uma coisa, e levava a banana da Fruc para lá que não tinha. Desculpa me interromper, mas eu vou dizer que a Fubra é marcante. Eles têm, a Fubra tinha filial em Tubarão também. Tubarão também. Vocês têm. Só falta abrir Floripa, então estamos realizados. Mas é isso, eu pelo menos vejo dessa forma, por isso que eu te perguntei, que eu acho que a principal característica que é confiança e credibilidade da equipe e dos clientes é uma coisa que não é todo mundo que consegue. E a gente vê aquela pessoa ali que está sendo fake, né? Não vamos usar a palavra falsa. A Nádia vai levar isso para o dia a dia desse ramo novo. Quem já te conheceu na Fubra, na Caçula, na Hermes Macedo, qualquer outro lugar que tu tenha passado, sabe que pode confiar em ti, porque não é uma pessoa que vai mentir. Ou no máximo, se tu não souber, tu vai dizer. E eu também faço isso, tu fala, eu não sei, mas eu vou procurar saber e te respondo depois. E é bem isso mesmo. E eu acho assim, ó, que tu não pode, assim, ó, tu tem que falar a verdade. E tu tem que saber conhecer. Isso nós estávamos conversando hoje. Igual, por exemplo, o Fernando ia lá vamos supor, lá na loja procurar um produto. Antes de tu ir lá, por exemplo, mostrar para o Fernando
sonda, vê o que exatamente ele quer, porque nem todas as coisas são para determinadas pessoas, né? Então, tem pessoas que procuram, eu preciso um aparelho mais simples porque eu quero para minha mãe, porque, não vou mexer muito na internet, não preciso, vamos supor, uma TV... Não precisa de muita tecnologia, não vou usar isso tudo não, né? Aí tem pessoas que já querem, né, que já precisam. Então eu acho assim, principalmente a gente sempre usar da verdade, falar tudo direitinho, o que isso aqui é para isso, serve para isso, né? Ou dizer, vamos supor, que tu tem que acertar com o cliente, a mesma coisa com o imóvel. Muitas vezes as pessoas vêm com uma determinada ideia de alguma coisa, né? Mas tudo depende o que elas querem. Por exemplo, daqui a pouco, conversando com a Kátia, né? Eu preciso um geminado. Hoje, por exemplo, encontrei uma amiga minha no laboratório, fui levar minha mãe para fazer exame, assim, só as coisas, sim, né? E no laboratório tinha uma amiga minha que chegou, eu vi que tu tá postando, tá trabalhando de corretora, eu preciso um geminado para minha irmã, eu estou procurando algo para minha irmã. Olha aí. Ela falou, tá, mas é tua irmã, a minha pergunta, a tua irmã tem que idade? 80 anos? Então eu já sei que eu vou procurar alguma coisa que tenha mais fácil acesso, que não tenha tanta escada, que não tenha, né? Mais ou menos aonde que tu procura, eu quero nessa região aqui, eu quero nessa região. E usar de toda o teu conhecimento para mostrar mostrar outro e essas coisas assim. Sim. Né? A habilidade de mostrar isso para o cliente, essas são coisas, são pequenos detalhes. Imagina uma pessoa de 80 e poucos anos, se não tivesse acessibilidade para o apartamento que ela vai morar. Subir 4 andares. Aqui, o negócio é 4 andares. 4 andares. Eu pensasse que dava. Nós somos jovens, né? Então, agora pegar uma pessoa de 80, 90 anos, já não vai conseguir. Com certeza. Então, como eu te falei, né? O imóvel que eu quero comprar tem umas características. Sim. Tu disse, um apartamento, é legal. Eu disse, não, peraí só um pouquinho, eu tenho 4 bebês. Os cachorros. Não vai rolar apartamento, porque eu acho a maior judiaria do mundo um bichinho preso no apartamento. E os meus gostam de cabocar, brincar, então o apartamento pra mim não dá. E também não dá aquela que é a construção que só fica a 1 metro de distância do muro, também não dá. Então, cada um tem particularidade. Já pro Fernando, apartamento, ok. Pra Kátia, não ok. Pra essa senhora de 80, escada, nem pensar. Eu já gosto de fechar a porta, sair e não me preocupar. Isso aí. Eu também. Eu, pessoalmente, eu não tenho também pet, não tenho. Eu tenho vontade de ter. Mas em função de eu gostar muito de sair também, fazer um monte de coisas. É uma responsabilidade. É uma responsabilidade. Então hoje eu não tenho e eu vou te dizer que apartamento para mim também, eu adoro, amo de paixão, que nem o Fernando diz. Sai de casa, vai passar uns dias fora, fecha a porta, vai. Voltou pra tudo aqui. Isso aí, tá tudo lá. Embora que eu tenha minhas plantas, que eu amo, né? Tem um lugarzinho de planta lá. Mas deixa alguém para cuidar. No centro da minha sacada ali da noite, paz com Deus, sossegado, não existe coisa. Porque é o gosto de cada um. É o estilo de vida de cada um. É o estilo de cada um. Escolhas. Eu queria te fazer uma pergunta, e dentro da área de venda, assim, nesse período todo, olha, na FURA, né, que eu fui principal, qual é o que assim que marcou na tua vida lá nessa área de vendas, de atendimento, você como profissional na área? É uma coisa que assim. Um dia assim que foi tipo. Esse dia que você nunca esqueceu, que eu nunca esqueci de nos contar aqui. Um dia que nunca esqueci, foi tanta coisa, né? Pouco sente vários. Mas quando eu comecei a trabalhar na FUBRA, tinha uma senhora que ia lá. Mas eu vou te dizer que ela ia lá para fazer compra, ela comprava bastante coisa. Mas era uma senhora que eu sentia que ela também ia lá porque ela se sentia acolhida e que aquele momento ali era um momento que ela tinha de atenção, que ela gostava de ser. Então eu falo muito hoje, né? Tantas pessoas vão
na loja e tu tem que ouvir. As pessoas, elas têm muita coisa para te contar, elas têm a necessidade de ter alguém para te escutar, e isso é uma coisa bem assim, ó, do comércio é muito isso, mas tem também salão, várias outras coisas que as pessoas também falam, mas as pessoas, elas estão muito carentes. E essa senhora, ela vinha na loja, então ela vinha na loja, ela ficava de braço dado comigo e ela andava pela loja, assim, 1 hora, 2 horas, ela ia, ela comprava, ela conversava, ela olhava. Ela contava o momento. Contava a vida dela, contava as coisas dela. E eu sentia que aquilo ali era o momento que ela precisava, assim, ó, de ter com alguém, de que alguém dá uma atenção para ela, né? Um acolhimento. Então, passava no caixa, daí eu ia com ela até o carro, né? Mas eu vou te dizer o que mais, agora que falando, o que mais me chamou a atenção. Eu, como vendedora na minha vida, eu já fui na casa de uma cliente fazer pão. Fazer pão. Fazer pão. Tudo pequeno. Ó, ele é padeiro. Filho de padeiro, né? Sério. Eu fui. Sou bisneto, neto e filho de padeiro. Eu fui, e teve outra situação que eu vou contar depois. Mas eu fui na casa de uma cliente fazer pão. Que isso foi uma coisa que me marcou bastante. Fora N histórias que a gente pode contar do comércio, né? Porque, meu Deus do céu, essa do pão é boa. Eu vendi um forno para uma senhora há muito tempo atrás e a mulher ligava e dizia para mim que o forno não estava funcionando, que o forno tinha problema, que não sei o que ela tinha feito pão, que o pão não crescia, porque o forno não sei o que, o forno não funcionava, o forno não funcionava e uma série de coisas. Isso tem N histórias de clientes que acabam não sabendo usar o produto. É muito engraçado. Então conta. Tem várias histórias assim de clientes que têm dificuldade de usar o produto, né? Então, aí eu combinei com ela o seguinte, olha, então a senhora faz o seguinte, o dia que a senhora fizer um pão, Sim. a senhora me chama que eu vou na sua casa. Resultado, eu passei a tarde toda na casa da mulher. Que legal. Porque daí ela fez o pão, né, quando estava quase crescido, antes eu fui para lá, vi o pão crescer, ligamos o forno e ela realmente não regulava o forno de acordo. Ela não regulava o forno de acordo. Sim. O forno não tinha problema nenhum. Não tinha crescimento suficiente? Não tinha, ela não regulava o forno de acordo. Então eu fiquei lá, nós assamos o pão, fizemos o pão e só não comi o pão. Mas resolveu. Só não comi o A pão. pecinha ficava na frente do forno. O problema era que eu pilotava. Né? E assim eu vou te dizer que tem muita gente. Daí teve uma outra situação também de uma senhora que comprou um aspirador de pó. Porque isso não funciona, porque eu não sei usar, porque está faltando peça, porque não sei o que. Eu disse, não, então assim, o que acontece? Mas eu não posso ir aí. Não, pode deixar que eu vou na sua casa. Então, isso é um diferencial que a gente tinha. Legal. Vou na sua casa, vou lá na sua casa. Fui lá na casa dela, olhei o aspirador, e o aspirador é um aspirador grande que as peças menores, elas vêm dentro da parte. Tem que abrir ali, tirar tudo, montar o aspirador. Ela não tinha nem montado as rodinhas do aspirador. Ela puxava o aspirador. Jogando lixo para dentro do... Aí, imagina a cena. Montei o aspirador para ela, né? Acabei passando o aspirador na casa dela, essas coisas assim. Então, uma coisa muito interessante. Então, outra coisa bem interessante que a mim aconteceu no pós-vendas, né? Veja como é importante o pós-vendas, isso em qualquer área, né? Vai vender o produto, né? Mas sim um pós-vendas. Aí, uma cliente, assim, uma cliente bem querida, minha amiga até hoje, ela comprava bastante lá na Fubra, e aí ela comprou um forno, daqueles grandão, um forno bem pesado, Sim. que ela queria colocar numa área dela que ficava nos fundos da casa. Muito bem, ela ia um forno pesado, aqueles fornos de pão, assim, que tem a parte do lado de
fogão a lenha, sim, sabe sim, aquele sim, forno sim, enorme? Assim? sim. Ela comprou e aí a gente mandou entregar na casa dela e tal. Passou-se uns dias, eu pensei, eu vou ligar uma vez para ela para ver o tempo, para ver se ela ainda, se ela já instalou o forno, como é que tá. Daí ela disse, Nádia, tu não tem nem noção, o que aconteceu? O forno continua aqui no meio da minha sala, porque foi onde os entregadores deixaram, porque eu não consegui ainda alguém para levar o forno na parte de trás. Essa logística ainda eu não consegui fazer, porque tem que sair pelo lado da casa, tem que passar pelo pátio do vizinho para conseguir entrar lá nos fundos onde eu quero colocar o forno. Meu Deus. Aí eu pensei, puxa, o que eu podia fazer? E a gente tem ainda, né? A loja tem uma equipe muito boa de campo que sempre ajuda. Os queridos. Os queridos, todo mundo. E aí foi um pessoal lá ajudar. Não é uma tarefa fácil, porque o forno é super pesado, né? Sim. Mas os meninos foram, tiraram o forno do meio da sala da cliente e levaram pelo terreno do vizinho lá nos fundos onde ela colocava. Então foi uma coisa, eu acho que simples para nós que fizemos, prestação de serviço. mas para ela eu acho que foi algo muito diferente. Essa cliente eu acho que não compra em outra loja, nunca mais, né? E aí eu acho que isso é uma coisa que vem a responder tua pergunta de antes, né? Como é que tu fazia no dia a dia para manter, para vender? É um diferencial no atendimento, não adianta, porque metas todo mundo tem, que nem tu falou, a gente tinha meta, mas tu tem que fazer um algo a mais pro teu cliente. Eu lembro que um dia me chamou a atenção, tava assim ainda em pandemia, o pessoal ainda com cuidados. Eu lembro que fui na Fubra, sempre passei na sala dela para dar um beijo, para dar um oi, para tomar um café, pra gente conversar sobre alguma coisa, para dar risada e comprar ração, né? Para variar, comprar ração para os meus cachorrinhos ou alguma coisa lá pro jardim, enfim. E aí teve um dia que tu falou assim pra mim, Kátia, agora eu vou precisar que tu me dê licença, porque eu falo pouco, né, gente? Mais que a rádio. Eu falo mais que a rádio. E assunto sempre tem. Sempre tem. Tu disse assim, Kátia, agora eu preciso resolver uma coisa aqui, porque tem uma senhora que compra muito aqui com a gente. Ela viaja todo ano para Europa, para qualquer país por aí, né? E esse ano, como ela não vai poder viajar, ela resolveu que ela vai comprar tudo novo para casa dela. E ela já tem os móveis maravilhosos, mas ela decidiu que ela quer gastar e fazer toda a casa, pintar a casa, trocar todos os móveis. Então aí tu imagina, né? Tu lembra dessa história? Lembro dessa história. E isso foi uma coisa que a gente viveu na pandemia, sabe, Fernando? Assim, o lojista. As pessoas ficaram em casa, as pessoas não puderam sair, as pessoas não puderam viajar, as pessoas não puderam fazer. Não tinham de gastar o dinheiro. Tinha. Então, e eu acho que assim, muitas pessoas acabaram olhando para dentro de si, acabaram olhando as suas necessidades. Puxa vida, eu saio todo dia, que nem tu falou, bate a porta, vai embora, né? Mas daqui a pouco tu tá o dia inteiro dentro de casa. Puxa vida, eu tô o dia inteiro dentro de casa. Essa poltrona tá 50 anos. Essa poltrona tá feia, mas meu Deus, eu não vi isso antes. Eu tive tempo de olhar pro meu mundo, para minhas coisas, sabe? Para as minhas necessidades. E as pessoas, elas investiram no conforto delas. As pessoas, mais do que nunca, com aquela pandemia, com aquela situação toda, elas se preocupavam muito com o seu bem-estar. Elas trabalhavam de casa, então elas tinham que ter o conforto, elas não saíam mais todo dia. Então elas compravam um sofá novo, elas compravam uma cama nova, uma TV nova. Eu preciso de um celular novo. As minhas crianças agora com trabalho de remoto, né, as escolas, ou computador novo. Mas a minha casa está tão feia, vou pintar a minha casa, fazer uma pintura nova. E isso aconteceu muito durante a pandemia. As pessoas, elas olharam muito para si, para o seu bem-estar, para o seu conforto. Pessoas que normalmente saíam quase todo dia para comer fora. Agora eu estou em casa, eu vou fazer uma comidinha em casa.
Nádia, eu preciso uma panela, eu tô vendo agora que eu preciso uma panela, eu preciso mais umas coisinhas. Um forno, uma umas coisas. geladeira. Então, isso aí aconteceu. Lojas de material de bastante. construção, eu sei por amigos que trabalham em loja de material de construção que faltou muito produto, porque a construção ficou mega aquecida. Quem diz que não foi um bom momento, enquanto uns choram, outros vendem lenços, né? A vida é assim. E eu sei que em loja de material de construção teve isso, falta de produto. Falta de produto. Porque esse setor ficou mega aquecido, assim como o comércio, como tu disse. E a gente também sentiu na época a falta de alguns produtos, né? Porque as empresas, elas também tinham a falta de material, né? Material mão de obra, Eletrônicos principalmente, né? E assim, ó, também as fábricas não recebiam também o material necessário para fazer, para finalizar o produto. Isso aí. Então, lógico que muita coisa parou, mas o comércio ficou muito bem aquecido, porque as pessoas se preocuparam mais com o seu bem-estar, com a sua casa, com as suas coisas. Eu estou em casa, eu preciso de conforto, eu preciso, né? E como é que tu conduzia aqueles clientes que chegavam na tua loja, muitas vezes, como o Fernando disse, eu vou entrar para passear, para olhar, eu não sei o que eu quero, mas eu vim só olhar. E acaba saindo de lá com sacola e um monte de compras. Como é que é lidar com o cliente? Eu já entrei numa loja da cidade, onde eu entrei para comprar uma televisão e eu acabei saindo com um celular. Entrei para comprar um ar-condicionado e saí com um jogo de panelas. Olha que coisa mais igual, né? Como é que tu fazia para encantar esse cliente que entrava por entrar, mas acabava comprando sem querer entre aspas, né? Como que tu lidava com essa situação? Porque quando o cliente entra na tua loja e diz assim... Só vim olhar. Eu só vim olhar. Muito bem. O que a gente não pode fazer em nenhum momento é abandonar o cliente. Não se abandone o cliente. Tem muita gente que diz, fica à vontade. Não. Eu falava pro pessoal, vamos ficar por perto. Daqui a pouco tu vai conversando com a Kátia, tu vai mostrando alguma coisa, tu vai mostrando outra. Aí tu pergunta, já conhece isso, já conhece aquilo. Tu já viu o nosso setor novo, né? Então eu sempre digo que nós, as pessoas que estamos na linha de frente, as pessoas que estão na linha de frente, em primeiro lugar, é marketing todo dia. A tua pessoa é um marketing em primeiro lugar. E depois tu tens que apresentar o que tem na tua loja, assim, de novidade. Muitas vezes eu nem sabia, tô só dando uma olhadinha, conversando com, Fernando, mas tu já viu essa novidade que chegou? Tem tanta coisinha nova chegando, tem, agora, por exemplo, épocas, né, que nem uma mulher diz, eu quero comprar um presente, mas eu não faço nem ideia o que eu vou comprar. Tá, mas para que tu quer comprar? É pro escritório da minha filha, ou não sei o quê. Aí tem N coisa, mas tu pensou em alguma coisa, aí tu começar a fazer pergunta do que tu precisa, apresentar alguns itens novos, perguntar, já conhece determinado setor, né? E várias coisas. E aí isso as pessoas vão indo. O que também a gente viu, agora eu já fugi um pouco do assunto, né? Da necessidade ali da pessoa, mas é isso aí, é isso aí. É tu ficar com a pessoa, conversar com ela. Entender a necessidade. Daqui a pouco, assim, do nada, tu conversando, que nem tu disse, a gente fala mais do que rádio. Então tu tá conversando, daqui a pouco surge uma coisa. Mas eu recebi um produto novo que talvez ia ser legal pra ti. Eu acho esse cliente o melhor do mundo, porque ele é uma tela em branco. Significa que tu pode vender o que tu quiser pra ele. Vai depender da tua abordagem e da tua condução na venda pra vender toda a loja pro cara que não sabe o que quer, que só vem olhar. É a melhor oportunidade que tu tem. É isso aí. Então eu acho assim, a principal ideia é ficar com esse cliente, conversando com ele. É lógico que tem muita gente, por exemplo, lojas grandes, assim, que nem a Fubra, vai muita gente, principalmente sábados. As pessoas querem passear, as pessoas vão passear, vão tomar um chimarrão, isso é por tudo no centro, né? Tu vê as pessoas... Eu faço isso. E vão almoçar na Fubra também. Então tu não quer ninguém no teu pé, né, Fernando? Mas tu tem que entender a situação, né? Tu tem que estar ali por perto, daqui a pouco
Ele tá, eu não abandonei a Kátia, eu tô lá cuidando ela pela loja, estou por perto. Eu estou por perto. Daqui a pouco, isso aqui, não, ou tu já viu essa novidade, tu já viu isso, recebemos um produto que é ótimo para isso. Então, essas coisas assim. E depois, assim, eu penso também, tem várias opções. Por exemplo, uma pessoa vem comprar uma cafeteira. Então, por exemplo, assim, tu tem que saber, vai usar uma cafeteira, vai deixar o dia inteiro ligada, né? Vai usar no salão, vai usar no escritório, né? Então, saber perguntar, saber de cada situação. Então, tem várias coisas assim. Para cada situação dessa tem um modelo de produto específico, né? Que tem que identificar, né? Outra coisa bem interessante, assim, que a gente viu nos últimos tempos agora, homens, assim, procurando utensílios domésticos, assim, homens na cozinha, assim, isso é bem interessante. Adoro cozinhar. Adoro, olha aí, ó. Adoro cozinhar, adoro fazer pão, massa, apaixonado por isso. E tu sabe que... E ensinei meu filho, com 10 anos, eu faço tudo também. Sério? Que legal. O meu filho hoje, ele adora cozinhar também, ele gosta de cozinhar, inclusive assim, ó, eu aprendi a tomar vinho com ele, né, porque hoje eu amo tomar um vinho, sou assim, ó, não vou dizer que sou viciada, lógico que não, mas eu tomo meu vinhozinho, tem aquele momento, aquela coisinha boa. Tem aquele ritual. Tem aquele ritual, aquela coisa boa, porque meu filho, ele gosta de cozinhar, gosta de tomar um vinhozinho, sabe? Essa coisa assim, então eu aprendi isso com ele também. Sim, sabe que para o homem cozinhar, pode ter certeza que mostra muito o caráter do homem quando ele sabe cozinhar. Não, e ele pesquisa, ele faz umas coisas diferentes. Então assim, ó, o que é uma coisa bem legal, porque o meu marido, né? Criado na colônia, assim, a nossa comida é uma comida básica do dia a dia, né? Sim. O Maurício, ele já faz umas comidas diferentes, né? Tem um acabamento. É um cozinheiro gourmet. Usa temperos, assim, não que ele faça, mas ele faz... Ele transforma. Isso, ele pega aquele básico e transforma. Usa um alecrim, usa um temperinho aqui, usa isso. Mãe, é sabor, é coisa diferente, né? E meu marido fala assim, essa tua gororoba ali. Coitado. Acaba. Não, mas ele entende, porque ele sabe o que o pai dele quer dizer, porque o pai dele é do básico, né? É de carne com molho, tem que ter molho todo diferente. A cultura é diferente. Com relação à comida é diferente. O vinho, vou tomar agora. Não, a gente já para pra saborear. Tu sabe que uma ocasião, um grupo que eu participava, lá em Florianópolis, e aí eu ia churrasco, toda quinta-feira churrasco, vamos dar um pouquinho, mas quem é que vai fazer? Eu faço. Eu fiz uma massa com não sei o que, inventei uma moda lá. Os caras se lavaram comendo, foi quase 10 quilos de massa entre 10 pessoas cada um. Viu só? Viu só? Eles disseram assim, fazia tempo que eu não comia uma coisa tão gostosa, com sabor, temperado, mas cara, é algo mais gourmet. É que o basicão que ele cansa. Sim, isso aí. E é uma coisa, né, Fernando, uma massa com alguma coisa, é uma coisa simples, mas tu incrementou o negócio, né? Fez uma mise-en-scène toda ali pra ficar bom. É isso aí, e eu acompanho vários gourmets, assim. Tu começa a acompanhar e pegar gosto também. É bem legal. Mas tomando vinho, tu quer olhar aquilo lá. Tu quer olhar aquilo. Mais espumante, um licor. Eu gosto muito quando eu vou cozinhar. A minha madrasta que dizia, né, Kátia, como tu é fresca? Eu disse, não, eu me amo, eu gosto de mim, eu boto a mesa só pra mim, ou quando tem mais gente, mas eu gosto de autocuidado. É um carinho que eu tenho, se eu não cuidar de mim e não me der esse prazer, quem vai dar? Hoje eles toma fazem... um licorzinho, cozinha, faz uma cachaçinha. Tem os prazeres. É isso aí. Hoje eles já fazem muita casa, eu não sei como é que está Santa Cruz ainda, mas lá pra cima do morar lá, que eles tinham sempre o espaço gourmet que é do homem dentro da casa. Tem a cozinha tradicional da família e lá atrás. Aqui tem. Tem o espaço gourmet, os caras estão cozinhando com os amigos, tomando vinho, uma cerveja, batendo um papo, inventando uma moda. E é bacana isso, né? É uma forma de estar confraternizando com os amigos, estar convivendo com eles. Mas aqui em Santa Cruz tem grupos de amigos que se reúnem uma vez por semana, que é onde cada um teve um evento agora, esses dias sábado, de homens na cozinha, né? É bacana. Mas a gente está indo, a conversa, o bate-papo está excelente, está ótimo. Está indo para os finalmente, né? Legal. Kátia, tu tem alguma coisa que você falar? Quisesse perguntar ainda para a Nádia? Eu desejo, a Nádia só vai deixar do fundo do meu coração que tu tenha tanto sucesso na
corretagem de imóveis, quanto tu tem, É da mesma quanto tu forma. teve na tua vida, em todo o comércio que tu já passou. É uma pessoa que, além de muito gentil, muito inteligente, E radiante. tu tem um conhecimento, credibilidade, confiança, e é isso que as pessoas precisam. Tu tem sempre um tempo para ouvir todo mundo. E como tu disse hoje, a nossa doença do século é a falta de ter alguém para ouvir o que as pessoas normalmente não dão para o outro, que é o tempo. O tempo é a coisa mais valiosa. Era o tempo que tinha quando estava reunindo família. né, pra Esse tempo conversar. aqui, que cada um de nós está dispensando para estar aqui, e os nossos amigos que estão aí do outro lado nos assistindo, esse tempo não vai voltar. Não. Como dizia o Chico verdade. Xavier, tudo passa. Tudo Se passa. até o que é bom acaba, o que é ruim também acaba. E a gente que é do comércio, a gente sabe que tem dias que são ótimos, que são uma surpresa total, todo dia é surpreendente, mas que tem dias que não são tão bons São assim. horríveis. Então eu queria que tu deixasse uma mensagem para o pessoal que está nos assistindo sobre, sei lá, o que tu quiser dizer, porque o espaço é todo teu e a gente vai te trazer de novo, né? Para contar mais novidades desse teu novo desafio, que é agora trabalhar num segmento diferente, né? Que também é diferente todos os dias, pessoas e tudo mais, mas que tu deixasse aí uma mensagem pro pessoal que está nos assistindo. Então, eu penso que a vida da gente é um bem muito precioso e que a gente realmente precisa ter tempo, né, para se doar para as pessoas, para escutar as pessoas, que nem eu falei já durante a conversa, as pessoas, elas têm falta de amor, elas têm falta de olhar para o próximo, e eu digo assim, ó, que é tudo tão simples, que as pessoas, elas têm certas, como é que eu vou te dizer, elas se imaginam certas coisas, mas a vida é tão simples, muito simples. E no momento que eu posso dizer hoje, Kátia, assim, ó, que eu atingi uma coisa dentro de mim, que eu, por exemplo, eu não sei explicar, mas é uma coisa assim, uma paz, uma coisa tão boa, porque eu entendi que a gente não precisa de muito para ser feliz, que a gente não precisa de muito para ser feliz, e que assim, ó, enquanto tu puder sorrir, mesmo que o negócio não tá bom, por exemplo, muitas vezes eu também não tô bem, mas as pessoas não vão saber que eu não tô bem, então a gente precisa de muito pouco, a gente precisa fazer valer a pena cada minuto da gente, fazer valer a pena cada minuto. E olhar para o outro e dizer para o outro assim, ó, o quanto tu gosta dele, dizer para o outro, muitas vezes um simples abraço e um te amo pode transformar a vida de uma pessoa. Tu segurar a mão de uma pessoa sem dizer nada, ou como diz aquela música do Jota Quest, é dentro de um abraço, né? Então, o melhor lugar do mundo, o melhor lugar do mundo é dentro de um abraço. Então, muitas vezes, tu entender isso, que quando a pessoa muitas vezes não está bem, um simples abraço em alguém, um simples, por exemplo, tu olhar de manhã para alguém, passar e dizer bom dia, pode transformar a vida da pessoa. Ou tu dizer assim, Kátia, como tu tá bonita hoje. Então, eu acho que isso é o essencial da vida da gente, é a gente enxergar o outro, né? E muito amor, gente, muito amor, é isso que a gente precisa, porque tem uma frase que eu li essa semana que diz assim, ó, eu falei com Deus e eu disse para ele, eu não vou guardar as minhas pessoas queridas no meu coração, porque um dia meu coração vai parar de bater, mas a minha alma não. Então, as pessoas queridas vão estar dentro da minha alma. E é entender que aqui nós estamos de passagem, que a gente tem um lugar maravilhoso que nos espera. E a gente, quando entender isso, a gente entende a vida toda. Muito bem. Vocês entenderam por que eu amo ela? Gente, um beijo muito grande. Um beijo, muito obrigado. Diga pra alguém, eu te amo, porque pode fazer Eu toda te a amo, um diferença. abraço.
Beijo. Tchau.